Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu tô aqui com o Dr. Renato. E aí, gente, tudo bom? Dr. Clebinho. E aí, gente, a paz, tudo bem? Isso aí. Gente, antes de mais nada, gostaria de que vocês recebessem aqui o Clebinho, que vai dar um mega suporte nas nossas aulas da EBD esse ano. E o assunto de hoje desse vídeo aqui é justamente isso, né? Justamente sobre a EBD do ano de 2021 para os jovens. A gente resolveu dar o nome dessa temática aqui de mosaico bíblico. Então, vocês já viram um mosaico, que é uma imagem que é composta de diversas pecinhas. E a gente pegou as temáticas mais importantes quando a gente vai estudar a palavra de Deus, quando a gente vai ler a Bíblia, e a gente juntou essas 9 peças e a gente formou o que a gente está chamando de mosaico bíblico. Então a gente queria passar um pouquinho hoje para vocês o que a gente vai falar nesse ano de 2021 na EBD e essas 9 peças desse mosaico, para a gente poder ter um panorama bem legal de compreensão da Bíblia, beleza? Então, o primeiro tema aqui é as Escrituras. Então, o Clebinho vai falar um pouquinho pra gente do que a gente vai falar sobre as Escrituras. Então vamos lá, né? Nessa primeira peça do nosso mosaico, a gente vai discutir um pouco sobre algumas características da Bíblia, né? Que é o nosso livro principal aí, que dá pauta para nossa fé, né? E aí nós vamos falar sobre as 4 características da Palavra de Deus, a inspiração das Escrituras, né? A inspiração para a nossa Bíblia, a confiabilidade das Escrituras e a preservação e tradução bíblica, ou seja, como que ela perdurou aí durante todo esse tempo, desde que ela foi escrita. Muito bem. Então, se eu quiser saber a versão da Bíblia que eu tenho que ler, a gente vai falar na EBD, certo? Certo. Muito bom. Um outro tema aqui que a gente quer abordar com vocês é doutrina e devoção. Então, Lutero ele até fala que doutrina e devoção é como se fosse 2 remos de um barco. Sem um deles, a gente vai ficar nadando não, né? A gente vai ficar remando em círculo e não vamos chegar a lugar nenhum. Então é super importante a gente estudar a Bíblia, mas também é muito importante a gente ter uma vida de devoção. E para isso a gente vai estudar as disciplinas espirituais, a gente vai ensinar vocês a interpretar a Bíblia. Não que a gente saiba muita coisa, né? Mas o que a gente souber a gente vai compartilhando com vocês da melhor forma possível. E a gente vai falar sobre o Lectio Divina, que é um método de como meditar na Bíblia muito interessante. Vai ser uma aula super especial, dada por um professor super especial, que não sou eu. E a gente vai falar um pouco sobre comunhão cristã. Nesse mosaico também a gente vai falar sobre a doutrina de Deus, então a gente vai falar sobre a existência de Deus, a gente vai falar da natureza de Deus, a gente vai falar dos atributos de Deus, aquilo que Ele comunica conosco, aquilo que Ele não comunica conosco. A gente vai falar também sobre a Trindade, que é algo que ano passado, em uma das aulas, a gente ficou um pouco na dúvida nesse assunto. Então a gente vai trazer um apanhado também sobre a doutrina de Deus. Ô Renato, você vai falar sobre a cabana também? Com certeza a gente vai citar a cabana, com certeza a gente vai falar da cabana. Muito bom. Gente, vocês sabem que o Antigo Testamento tem 39 livros, e desses 39 livros, quem protagoniza todos esses, obviamente Deus, mas por fundo a gente tem a nação de Israel. Então é muito importante a gente entender como que essa nação ela surgiu e quais são as implicações que essa nação ela teve na história. E a nação de Israel é extremamente importante, tanto que Jesus Cristo veio dessa nação, né? Jesus Cristo ele é judeu. Então a gente vai falar um pouco sobre a história de Israel e principalmente aquele período dos 400 anos de silêncio que a gente fala bastante, que não tem na Bíblia, já é uma parte mais histórica, mas desperta curiosidades, porque quando a gente acaba o Antigo Testamento e entra no Novo, parece que é um novo livro, parece que é uma nova Bíblia, parece que o mundo girou e você se perdeu. Então a gente vai explicar o que acontece nessa transição do Antigo para o Novo Testamento. Aqui no mosaico a gente também vai falar sobre a doutrina de Jesus Cristo. Então a gente vai falar sobre a natureza de Cristo, tanto a sua divindade, a sua pré-existência, a sua humanidade, a sua missão e tudo mais. A gente vai falar sobre os 3 ofícios de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. A gente vai também falar sobre a obra de Cristo, a respeito da morte, a ressurreição e tudo mais de Cristo. E também a gente vai falar um pouco sobre a expiação de Cristo, então a diferença da expiação no Antigo Testamento para a expiação que Cristo traz no Novo Testamento e como é o processo de salvação nesses 2 aspectos. Outra peça muito importante do nosso mosaico, né? A gente falou, o Rodrigo falou, né, que o Renatinho vai dar uma aula sobre a Trindade, aqui nós vamos também acabar estudando eles separadamente, né? Então nós temos o Espírito Santo.
Então a gente vai estudar qual que é a natureza do Espírito Santo, como ele agia no Antigo Testamento, qual é a função do Espírito na experiência humana, quais são os eita! Xanai. Eita! Baixou já. Fogo do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito e o Espírito na igreja. Isso aí. A gente não vai ensinar vocês a falar em línguas, mas a gente vai tentar instigar vocês a buscar mais de Jesus Cristo, do Espírito Santo e ter experiências com Deus. A gente também vai falar sobre da queda à redenção. Então, nesse modo, a gente vai falar sobre a doutrina do homem, a gente vai falar sobre a origem, a natureza do homem, a imago Dei, né, que é a imagem e semelhança de Deus que o homem tem. A gente vai falar também sobre o pecado, onde ele originou, como ele originou, a natureza do pecado e suas consequências. E a gente vai falar também sobre a redenção, a salvação. Então, a gente vai falar sobre a doutrina da salvação e a mecânica da salvação, como que ocorre esse processo de salvação na vida de um crente. Muito bem. A gente vai falar também um pouco sobre a história da igreja, gente. Então, tem 2000 anos de história da igreja. Então, aquela igreja lá de Atos, ela continuou por 2000 anos até chegar no que a gente tem hoje. E nesses 2000 anos teve muita coisa que aconteceu. Teve muita gente boa que apareceu, muita gente ruim também. Teve perseguição, teve mover do Espírito Santo. Então, são pontos tão importantes que muitas vezes a gente nem dá muita atenção, e é legal a gente resgatar esse legado que foi deixado para cada um de nós. Então a gente vai estudar todo esse período da igreja, falando de pessoas extremamente importantes e vendo como que Deus foi guardando a sua igreja durante esses 2000 anos. E por fim, mas não menos importante, a gente vai falar sobre as últimas coisas, sobre escatologia. E para isso a gente vai falar sobre todos esses elementos escatológicos, né? O que é a tribulação, o que é o milênio, o que é o arrebatamento, a ressurreição. A gente vai falar desses elementos e vai tratar um pouquinho também sobre as diferentes linhas escatológicas, tá? E, obviamente, vai ficar no final, porque é pra gente ter uma base sólida antes, né? Pra gente se manter aquecido para chegar no final e a gente ter essa esperança no retorno de Jesus Cristo, essa esperança abençoada, e ter uma esperança e um conforto, e enfim, que a gente possa realmente se deleitar nesse anseio da volta de Jesus Cristo, e que a gente possa ser mais devotos também, ter uma devoção a mais por conta desses estudos. E é isso, gente. Esqueci alguma coisa? Não? Não. É isso. Convide seu Não? amigo, participe. Então é isso. Espera. Isso aí, gente. Então eu espero que vocês curtam, que vocês aproveitem. A gente não quer simplesmente só dar essas aulas, mas a gente quer que vocês participem, que vocês também corram atrás, busquem estudar, porque todos esses temas com certeza vão levar a gente para mais perto de Cristo, vão fazer a gente querer conhecer mais a Deus, ter um relacionamento mais profundo, e que cada um de nós possa tirar bastante proveito desse estudo sistemático, né, Renato? Estudo sistemático. Então, essa organização desses temas para facilitar a sua compreensão quando você estiver lendo a Bíblia. E ano passado a gente falava muito, quando tinha algum assunto muito difícil, algum assunto meio polêmico, a gente falava, ano que vem a gente vai falar disso. E esse ano chegou, então esse ano a gente vai falar de todas as dificuldades que a gente teve no ano passado, que são basicamente as doutrinas fundamentais do cristianismo, né, que é a sistemática cristã. Só que a gente vai falar tanto de uma maneira fundamental, quanto também aprofundar um pouco mais e dar um passo adiante para que a gente consiga sempre amadurecer no ensino e no aprendizado da Bíblia. Muito bem, é isso. Quer saber mais? Aí você vai ter que participar com a gente. A gente vai liberar o link no Skype, como sempre. Então, cola com nós que é sucesso, gente. Legal deixar também o dia e o horário, né? Que vai horário. Vai que Qual que é o dia e horário? Perdido. Estamos online aí no Skype, né? De domingo às 10 horas da manhã. Isso. Muito bem. Isso aí, gente. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado. E é isso. Valeu, Renatinho. Valeu, Clebinho. Que Deus abençoe vocês. É nóis, tamo junto. Falou, gente.